Bem-vindo à IBAN TV. Para você que é da família, eu estou com muita saudade de estarmos juntos, reunidos, em comunhão. Nós estamos em constante oração uns pelos outros, clamando ao Senhor para que tudo se normalize o mais rápido possível. Quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai trazer consolo ao seu coração e é uma mensagem direto dos céus para você e para toda a sua família. Fique ligado. Nesse momento queria convidar você a ter um momento de adoração conosco. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesse momento. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel que nunca nos abandona, Pai. Que a nossa adoração chegue ao teu trono como um cheiro suave, Senhor, e que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és. Pai, onde quer que as pessoas estejam reunidas, Deus, não importa, Pai, não importa o local, não importa a circunstância, Pai, importa que o Senhor é sempre o mesmo, Pai, sempre será o mesmo, Pai. Então seja exaltado, Pai, pois só Tu és digno, Pai, só Tu és digno.
bem-vindo ao nosso culto online. É um prazer muito grande estar com você aqui mais uma vez, conectado com você. Para você que é da família, eu quero que você se sinta abraçado por mim nesse momento aí onde você estiver. E para você que está aí conectado com a gente, sua primeira vez ou algo do tipo, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar nesse momento aqui com você. Eu espero que você realmente seja tocado por Deus e que Deus venha falar profundamente no seu coração. Deus colocou essa mensagem no meu coração e eu creio que Ele vai falar com você, tá? Eu queria contar algo que aconteceu durante essa semana que foi engraçado pra mim. Eu tava lá em casa com a Mariana e minha casa é um pouco barulhenta, né? Tanto as minhas filhas, a Laura e a Sofia, elas gritam, cantam, pulam. Uma das coisas que elas mais gostam de fazer é ficar pulando no sofá e cantando. E quando não são elas que estão fazendo barulho em casa, quem está fazendo sou eu e a Mari. E assim, isso até me preocupa, né? Eu moro num condomínio, num prédio, né? A gente fica preocupado com os vizinhos, porque é muito barulhento, a gente fala muito alto, a gente canta, dá risada, brinca, chora, grita, faz de tudo. Só que essa semana algo engraçado aconteceu. Essa semana as meninas estavam nessa rotina, estavam cantando, pulando, estavam naquela alegria. E depois de um tempo elas começaram a gritar, e era uma gritaria pra lá, uma gritaria pra cá, e de uma certa forma eu peguei e falei o seguinte, de uma maneira meio contraditória. Eu peguei, virei pra elas e gritei, falei, parem de gritar! E isso é um pouco contraditório, né? Porque no meio da gritaria eu grito pra dizer pra parar de gritar, né? E por quê? Porque naquele momento eu tava querendo um pouco de paz na minha cabeça. E gente, pensa num negócio que todo mundo gosta, é paz. Eu tenho certeza que você no seu dia a dia, você gosta de paz. Por mais que talvez você goste de barulho, de festa, de alegria, existem momentos que a gente precisa de paz. Na verdade, eu entendo que todos nós buscamos paz. Você consegue, me fala uma coisa, você conseguiria descansar se você não tem paz? Eu creio que não. Porque por mais que tudo esteja ao nosso redor em paz, se o nosso coração não está em paz, a gente não descansa. Se a nossa mente não está em paz, a gente não descansa. A gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente não consegue trabalhar direito. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo dentro de nós. Então todos nós buscamos paz, todos nós queremos paz. Quem que não quer chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, cansativo, no corre-corre do dia a dia, chegar em casa e estar em paz com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, chegar e tá tudo bem, seus relacionamentos dentro de casa tá bem, você chegar dentro de casa e aí abrir a porta de casa e a sua esposa falar, oh meu amor, como é bom ter você aqui, as crianças correndo na sua direção, te dar um beijo, um abraço, papai, 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 nossa, que alegria que o Senhor tá aqui, e é tão bom, e é algo que a gente gosta, é algo que a gente espera, nós gostamos de viver num ambiente de paz. Imagina também você indo dormir e você conseguindo dormir em paz, sem ter que pensar em boleto que você tem que pagar, ou em conta que você tem que pagar no próximo dia, ou as contas que estão atrasadas, ou as contas que vão ficar atrasadas no próximo dia, e você não saber se você vai ter o dinheiro para pagar. Então nós gostamos de ter paz para dormir, nós gostamos de ter paz no nosso trabalho, ou quando a gente vai para o trabalho, faculdade, escola, quando a gente chega nesses ambientes, e a gente encontra os nossos colegas e a gente tem paz com eles. A gente não está brigando, não está com mágoas entre esses relacionamentos. A gente gosta de viver em paz. Viver em paz é bom. É sempre bom. Essa é a nossa realidade. Todos nós buscamos e todos nós queremos paz. Você não quer? Agora é interessante porque nesses dias que a gente tem vivido, a gente tem passado por momentos que tem tirado, muitas coisas tem tirado a nossa paz.
Muitas coisas têm causado angústia e muitas coisas têm causado dor, sofrimento, tristeza nos nossos corações. Muitas pessoas no mundo estão perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo pessoas queridas. Isso tira a paz de qualquer um. Muitas pessoas estão endividadas ou se endividando. Muitas pessoas não sabem o que vão comer. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer. Isso tira a nossa paz. Pensa em algo que tira a nossa paz. E é interessante porque pensando nisso, eu lembro de uma situação que a Bíblia nos conta a respeito de Jesus. Jesus ele chega para os seus discípulos, ele fala o seguinte: olha, vamos atravessar esse lago aqui. Eles atravessam um lago e quando eles chegam do outro lado, tem um homem lá que ele está endemoniado. E esse homem, ele vivia toda a vida dele, ele passou pelado, nu, e vivendo acorrentado nos sepulcros. Na verdade, as pessoas acorrentavam ele nos sepulcros, bem afastado do povo, mas ele quebrava essas correntes. Ele estava possuído de demônios. E imagina essa pessoa, porque ele não tinha nenhuma paz na vida dele. Ele passou anos e anos, e a Bíblia fala, narrando esse momento, que esse homem gritava, esse homem não tinha essa paz nenhuma. Eu fico imaginando a família desse homem ouvindo os gritos do filho. Imagina a mãe, imagina o pai ouvindo os gritos do filho e não podendo fazer nada, não podendo trazer ele para casa. Esse era um filho que tinha que viver longe, que tinha que viver amarrado, que tinha que viver isolado. Tanto ele sem paz e a família sem paz. Mas algo acontece. Quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus expulsa todos os demônios que morava nele, habitava nele. E nesse momento, ele tem paz. E a população, quando chega próximo dele, vê que ele está sentado ao lado de Jesus, com roupa, ouvindo o que Jesus estava falando e ensinando. Gente, o que mais ressalta para mim, o que mais chama minha atenção nessa história, é essa paz que esse homem não teve durante a vida inteira dele. Ele estava sendo atormentado, ele estava angustiado, ele tinha coisas acontecendo dentro dele, demônio oprimindo a vida dele. E Jesus, quando Jesus vem, quando Jesus encontra com ele, Jesus traz paz. Ele consegue viver em paz, ele consegue dormir em paz, ele consegue agora estar dentro da casa com a mãe, com o pai, em paz. Ele não precisa ficar gritando, ele não precisa ficar atormentado, ele não precisa viver no sepulcro. Ele consegue ter uma vida normal. Jesus trouxe paz. E eu creio que hoje o que Jesus ele quer fazer, o que Jesus ele tem para a sua vida hoje é paz. Eu creio que hoje, em meio ao que nós vamos falar, eu creio que Deus, uma das coisas que Deus vai falar ao teu coração é: não se preocupe, não se preocupe, você pode ter paz. Jesus, ele pode te dar paz, ele quer te dar paz, então preste atenção nessa mensagem. Eu estava falando com a minha esposa, com a Mariana, nessa semana, e a gente estava conversando, e a gente estava falando como alguns países de primeiro mundo, eles conseguem cuidar financeiramente bem daqueles que estão ao seu redor, da sua sociedade, do seu país. E isso, infelizmente, não é uma realidade do nosso país. A gente tem uma situação econômica e financeira aqui no Brasil que não ajuda. Infelizmente, a gente tem orado, a gente tem buscado no Senhor, nós cremos que Deus ele vai mudar essa realidade do nosso país. Ele vai, dia após dia, usando tanto eu como você e também mudando a sociedade ao nosso redor, até chegar no governo. Ele vai mudar essa realidade, vai fazer do nosso país um país diferente. Eu creio nisso. Mas hoje nós sofremos e o nosso governo não tem como sustentar a nossa família. E é interessante que alguns países, a gente vê os Estados Unidos investindo trilhões de dólares para que as pessoas fiquem em casa, em pequenas empresas, em pessoas que não têm como custear ou sobreviver. Eles estão investindo. Eu vejo, por exemplo, a Irlanda pagando em torno de 70% do salário das pessoas para elas ficarem em casa.
Então a gente vê países que conseguem fazer isso. Agora presta atenção. O que eu estava falando com a Mari era o seguinte, que quando, na verdade ela estava falando, ela chegou para mim e falou, amor, pensa como esses países eles tiram um peso tão grande da família, quando eles ajudam, quando eles pagam o salário, quando eles dão esse dinheiro. E realmente, o que a gente estava conversando ali em casa é que o dinheiro, ele traz um peso. Se a gente está passando por dificuldade financeira, isso traz peso na nossa casa, isso traz problemas dentro de casa. Para você ter uma noção dos casos de aconselhamento que eu tenho, grande parte envolve problemas financeiros. Ou começaram os problemas dentro do lar, entre marido e esposa, com questões financeiras, ou as questões financeiras agravaram um problema e trouxe à tona um monte de outra porcaria. Mas por quê? Porque a situação financeira nas nossas vidas causa algo no nosso coração. Ela traz angústia, traz dor e principalmente traz falta de paz, traz brigas, traz contendas, faz com que a gente não durma bem, não coma bem, e quando a gente não dorme bem, não come bem, o nosso físico vai ficar doente. Não só a nossa alma está angustiada, mas também o nosso físico começa a sentir também, e a gente começa a passar por tempos ainda piores. Então eu creio o seguinte, eu quero falar um pouco a respeito da paz que Jesus quer te dar, e como Ele quer que você entenda que você não precisa se preocupar, mesmo com essas questões financeiras, mesmo sem saber, mesmo com as incertezas do futuro que nós estamos vivendo aqui no Brasil especialmente, isso. Você não precisa se preocupar. Lembra da história que eu falei de Jesus? Jesus, Ele pode trazer paz na sua casa, no seu lar, na sua vida, hoje, agora. Então olha para Ele, escuta o que Ele ensinou aqui para os seus discípulos. É interessante, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um ensinamento de Jesus que aconteceu no Sermão da Montanha. Sermão muito famoso de Jesus, onde ele foi ensinando os seus seguidores a respeito de vários aspectos da vida, vários aspectos tanto religioso, como no dia a dia, como lidar com situações, coisas muito práticas. E chega um certo momento no Sermão do Monte, em Mateus 6, a partir do versículo 19, que Jesus ele começa a tratar a respeito de dinheiro. E Jesus, ele começa e ele vai tratar o dinheiro em alguns aspectos. E eu quero que você preste atenção comigo. No versículo 19, Jesus ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Preste atenção que a primeira coisa que Jesus está dizendo é que todos nós buscamos um tesouro. Todos nós buscamos tesouros na nossa vida. Agora Jesus ele deixa claro algo, ele fala a respeito de duas categorias de tesouro. Ele fala da categoria do tesouro, que ele é um tesouro da terra, e ele fala da categoria do tesouro que é do céu. Agora preste atenção que essas duas categorias de tesouro da terra e tesouro do céu, ele mostra algo importante para nós. Ele está mostrando para nós que um tem uma validade, porque ele é da terra. Aquele tesouro que nós buscamos, e quando ele é da terra, ele tem uma validade. Por quê? Porque a terra é temporária. A terra, ela acaba, a vida na terra um dia termina. Então o tesouro que a gente busca da terra, ele é um tesouro, é algo que é valioso, porém ele é temporário. Ele tem uma validade. Mas Jesus ele fala de um outro tesouro. Ele fala o seguinte: olha, não busque os tesouros da terra, mas busque o tesouro do céu. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, nós vivemos buscando coisas valiosas, tesouro é algo valioso para nós. E lembra que ele está falando a respeito de dinheiro aqui, especialmente. E ele está dizendo, olha só, nós não só buscamos esses tesouros, mas existe um tesouro que é melhor para que vocês busquem. E é o tesouro que é do céu. Por quê? Porque o céu é eterno.
Esse tesouro, essa categoria de tesouro, ele dura para sempre, enquanto o outro, o ladrão rouba. Existe uma instabilidade, porque hoje ele está com você, amanhã ele pode não estar mais. E hoje que nós passamos por uma dificuldade, especialmente financeira, grande, sem saber como lidar, sem saber se vamos ter o dinheiro para pagar as nossas contas, se vamos ter o dinheiro para comprar comida, sem saber se nós vamos ter o dinheiro para pagar o aluguel, e talvez o seu aluguel já esteja atrasado, talvez a sua conta já esteja assim também. Eu quero te dizer uma coisa que Jesus está dizendo, que nessa situação que nós vivemos hoje, onde de repente a situação financeira entrou em crise ainda maior do que a gente já vivia, ele só está mostrando a instabilidade das coisas da terra. Que os tesouros da terra são instáveis e eles não permanecem, eles não duram. E se nós continuarmos olhando para esse tesouro e focando nesse tesouro e buscando, gastando nosso tempo, energia, gastando tudo que nós temos para buscar esses tesouros da terra, a riqueza, a prosperidade na terra, essas coisas são momentâneas, e essas coisas passam, e essas coisas a gente perde. Mas Jesus ele fala, olha, coloque os seus olhos, a sua força, a sua energia em algo que dura para sempre. Em algo que não acaba aqui, em algo que vai além dos dias da terra, mas que dura eternamente. E Jesus ele faz uma outra declaração no versículo 21, para finalizar isso que ele está dizendo, a respeito de que todos nós buscamos o tesouro, e a questão é que tipo de tesouro que a gente busca, se é um tesouro do céu ou da terra que é temporário e vão. Ele diz o seguinte, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso significa uma coisa, que nesse exato momento, o seu coração pode estar nas coisas do céu ou nas coisas da terra, dependendo de onde você tem buscado, qual tem sido o seu tesouro. Você sabe o que é o tesouro? O tesouro são as coisas que nós mais amamos, sabia disso? As coisas que nós mais valorizamos na vida. Olha só o que Jesus ele falou, João falou em 1 João 2,15, ele falou o seguinte, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, o que acontece é que às vezes a gente coloca o nosso amor, a gente empenha a nossa paixão, a nossa busca por coisas ou pessoas e não por Deus. A gente tira Deus de onde Ele deveria estar na nossa vida e a gente coloca Ele em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, a gente deixa Ele lá embaixo. Onde na verdade Ele precisa ser o mais valioso na nossa vida. Estar com Ele, viver com Ele, passar tempo com Ele, deve ser o nosso maior tesouro, a nossa maior busca. E vocês vão entender conforme Jesus ele vai decorrendo desse texto que eu tenho falado, que eu estou falando para vocês. Vocês vão entender que Jesus ele vai falar, vocês precisam manter a mente de vocês ocupadas com o meu reino. Mais pra frente ele vai falar isso e nós vamos ver. Mas por quê? Porque quem tem os tesouros da terra no coração, quem está com o seu coração nas coisas da terra e não do céu, vão sentir muito mais a falta de paz e a instabilidade desse mundo. E muitos de nós temos sentido isso, e talvez esse é o momento onde Deus está querendo mostrar para você e falar com você, olha, o seu tesouro está na terra, e por isso o seu coração está nas coisas da terra, e por isso que você está passando pelo que você está passando, por isso que você está com tanta falta de paz, inquieto, triste, angustiado, não consegue dormir direito. Mas Jesus ele continua e ele fala o seguinte, ele fala que todos nós temos um modo de viver e ele fala isso. Preste atenção, porque pode parecer que esse texto que eu vou ler agora está fora de contexto. E ele fala o seguinte, versículo 22, ele fala, os olhos são a candeia do corpo. Ela é a iluminação, ela é a luz do corpo, que ele está dizendo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são.
O que Jesus está querendo dizer nesse momento e o que ele está tentando mostrar para os seus discípulos é que todos nós temos uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira que nós enxergamos o cosmo, o mundo, as situações da vida. É isso que ele está dizendo. Todos nós temos um modo de enxergar a vida. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tem os seus princípios firmados em Deus, pensando nos versículos anteriores, se você tem o seu coração nas coisas do céu, se o seu tesouro é um tesouro do céu e não da terra, o que ele está dizendo é que a sua vida vai produzir luz. A maneira que você vai viver é uma maneira que vai deixar legado, é uma maneira que vai deixar um legado bom, vai mudar vidas, vai fazer a diferença, você vai cumprir propósito, você vai transformar vidas aqui na terra. Mas você pode ter uma vida onde você vive e reflete luz, ou você vive e reflete trevas. E tudo isso depende muito da maneira que você enxerga a vida. Da maneira com que você enxerga a vida, vai fazer com que você chegue em certos lugares. Pode ser tanto onde Deus quer que você chegue, pode ser cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, ou não. Pode ser refletir trevas ou luz, fazer a diferença, transformar vidas, ser usado para impactar pessoas, deixar um legado para os seus filhos, esposa, familiares, amigos. Ou a sua vida na terra pode ser uma vida onde simplesmente não deixou nada. Lembra que Jesus está falando a respeito de dinheiro. Ele está falando que talvez a maneira como a gente enxerga a vida. Se eu vivo uma vida onde os meus valores são valores de que eu preciso conquistar mais, eu preciso ter mais, eu quero mais, e eu nunca estou satisfeito, a ganância domina o meu coração. Ou às vezes não é nem a questão de querer mais, mas é a questão de que você gasta todo o seu tempo correndo atrás do que você não tem. Às vezes não é aquela ganância de que não, eu só quero o melhor, eu só quero a melhor casa, eu só quero o melhor carro, eu só quero o melhor, o melhor celular que tem. Às vezes não é isso, mas às vezes você nunca está contente com o que você já tem. E você está sempre buscando mais e nunca está satisfeito. E talvez durante a sua vida você tenha feito isso, e nesse momento onde nós não temos mais dinheiro, onde o dinheiro está difícil, onde as coisas estão, a parte financeira e econômica do nosso país está chacoalhando, do mundo está chacoalhando, talvez é nesse momento que você está sentindo que o seu chão, você está ficando sem chão. Talvez é nesse momento que você sentiu que o tapete foi puxado e você falou, e você está desesperado. Por quê? Porque você tem construído a sua vida em cima do seu trabalho, do que você pode conquistar, do dinheiro. E de repente agora sem o dinheiro, ou com a incerteza do futuro financeiro, você não está se sentindo seguro. E eu quero te dizer uma coisa, o dinheiro não traz a segurança que você precisa. O dinheiro não traz a paz que você precisa. Mas Jesus traz. E talvez é nesse momento que Jesus está dizendo, olha, você está vivendo com sua cosmovisão errada, com valores errados, mas é hora de mudar, é hora de ver que o verdadeiro valor da vida não está fundamentado no dinheiro, não está fundamentado naquilo que você pode conquistar, não está fundamentado nessas coisas, está fundamentado em mim. E se você olhar para mim, você vai poder refletir luz para esse mundo, você vai viver e vai valer a pena ter vivido. Porque o seu tempo e o meu tempo na terra também são passageiros. Mas você pode deixar um legado de luz ou trevas. E Jesus continua. E Jesus ele fala o seguinte para nós. Ele continua no versículo 24, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções vão colocar mamão, vão colocar riquezas aí, nesse lugar. Jesus, o que ele está declarando aqui é que todos nós servimos algo ou alguém na nossa vida. Todos nós buscamos um tesouro, todos nós temos um modo de viver que tem a ver com a nossa cosmovisão e todos nós servimos algo ou alguém. Você talvez nesse momento está percebendo que aquele pelo qual você está servindo a sua vida
não é Deus. Por mais que você diga que crê em Deus, por mais que você diga que ama a Deus, por mais que você diga, não, eu conheço a Deus, eu amo Ele, eu sou servo dEle, mas talvez Ele não é o Senhor da sua vida. Não esqueça daquilo que Jesus ele declarou no final do Sermão do Monte. Capítulo 7, Jesus ele vai declarar o seguinte: muitos chegarão a mim no grande dia e dirão, Senhor, Senhor. Presta atenção, a primeira declaração que sai da boca dessas pessoas é Senhor, Senhor. Eles estavam declarando que Jesus era o Senhor deles. E daí Jesus ele fala assim, continua, ele fala, Senhor, Senhor, pregamos o seu nome. Nós curamos pessoas no seu nome, nós fizemos milagres no seu nome, expulsamos demônios no seu nome. E daí Jesus ele vira para eles e fala assim, olha, afaste de mim, pois eu não vos conheço. O que Jesus estava dizendo para eles? É que eles declaravam que Jesus era Senhor das suas vidas, mas Jesus não era o Senhor da vida deles. Então não se engane, porque você pode estar numa situação onde você talvez declare que Jesus é o seu Senhor, mas nesse momento de instabilidade financeira e econômica, talvez você está percebendo que você não tem paz, você tá desesperado. Talvez isso já mostre para você que Deus não é o seu Deus, que Deus ele não é o seu Senhor, e que talvez você tenha colocado o dinheiro como seu Senhor. Agora preste atenção, porque de muitas coisas, Jesus, ele em toda um Novo Testamento, a gente vê que a declaração que Jesus faz com uma adoração a outro Deus é com o dinheiro. Jesus poderia ter falado outras coisas, Jesus poderia ter colocado outros deuses falsos, mas Jesus ele se coloca aí contra esse Deus, se é que eu posso dizer isso. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como você fundamentar sua vida em Deus e no dinheiro. Não tem como. Ou você serve um ou você serve o outro. Só que aqueles que estão fundamentados em Deus, a vida é diferente. Gente, eu não estou em nenhum momento falando mal a respeito da prosperidade financeira de alguém. Deus ele quer prosperar a gente financeiramente porque Deus ele quer que a gente seja instrumentos dele para abençoar e ser generoso com aqueles que precisam. Então não é questão a respeito aqui de prosperidade financeira, mas onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? O que toda essa situação, esse caos que está acontecendo ao nosso redor está mostrando a respeito do seu coração? Está mostrando a respeito de onde você está fundamentado. E por isso eu quero terminar com essa declaração de Jesus, que todos nós nos preocupamos. A diferença a gente se preocupa com coisas diferentes. Alguns vão se preocupar com o dinheiro, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com as coisas mais básicas da vida. Mas Jesus ele está mostrando pra gente que ele quer que a gente se preocupe com algo que realmente vale a pena. Ele quer que a gente ocupe a nossa mente, não ande ansioso, mas ocupe a nossa mente com as coisas dele. Agora olha só o que ele fala. No versículo 25, Jesus ele continua e ele fala o seguinte: eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Preste atenção, algumas traduções vão falar, não andeis ansiosos com as suas próprias vidas. Preste atenção, a sua vida, por mais que ela seja importante, valiosa para você e também para Deus. Lembra que ela é tão valiosa, sua vida, para Deus, que Ele se entrega por você, Ele paga um alto preço para te resgatar do pecado. Por quê? Porque de alguma forma, mesmo a gente não tendo valor, Ele atribui valor a nós. Porque essa é a sua graça, o seu amor. Mas olha só, Ele fala assim, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, e nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então Jesus ele termina isso e ele começa a dar algumas ilustrações. Ele fala das aves do céu, ele fala dos lírios do campo e ele fala como Deus é quem cuida das aves do céu. Deus é quem cuida dos lírios do campo e dá uma roupagem linda para os lírios, até mesmo para esses lírios que são flores. Que hoje ela está linda e amanhã o vento leva.
E uma das indagações que Jesus faz é: vocês não são mais valiosos para Deus do que as aves do céu e os lírios do campo? Então Jesus ele continua e ele fala assim: portanto, no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que dessas coisas, não se preocupem dizendo que o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Presta atenção que Jesus inicia esse trecho aqui falando portanto, ou por isso. Ele está falando a respeito de dinheiro, ele está falando a respeito do tesouro, ele está falando a respeito de cosmovisão, ele está falando a respeito de servirmos um só Senhor, ele está falando a respeito de como nós somos motivados no nosso coração. E daí ele é como se Jesus estivesse agora falando o seguinte: porque vocês estão com o coração na terra, vocês estão buscando o dinheiro que perde o seu valor, e vocês estão servindo a Ele, vocês andam ansiosos. É isso que Jesus está dizendo. A razão de andarem ansiosos, a razão de andarem preocupados, a razão de não terem paz é porque vocês estão com o coração no lugar errado. É porque vocês estão buscando, estão colocando o coração e os olhos de vocês na terra e não no céu. Vocês estão servindo dinheiro e não estão nem percebendo. É por isso a preocupação. Mas Jesus, ele vem então, e é interessante que ele faz um contraste aqui. Porque ele, no versículo 32, ele fala assim: pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Em outras palavras, isso não é coisa para o povo de Deus, isso não é coisa para aqueles que conhecem a Deus, que têm a fé em Deus, isso é coisa para aqueles que não creem, para aqueles que estão longe, para aqueles que não conhecem esse Deus que está no controle, é poderoso, esse Pai Celestial, porque ele fala assim: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele diz assim: olha, então não são vocês que devem se preocupar com essas coisas, por mais básicas que são comida, bebida e vestimenta. Por mais básica que é questão de sobrevivência, nem isso vocês precisam se preocupar, porque vocês têm um Pai. Você tem um Pai. Você que crê em Jesus como seu Senhor, você que entregou a vida dele, confessou ele como seu Senhor, se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que você é filho dele. Você foi transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você é filho, filha. Você não precisa se preocupar, porque você tem um Pai que sabe que você precisa dessas coisas. E você tem um Pai que é o Todo-Poderoso, é aquele que está no controle de todas essas coisas. E é por isso que Jesus ele vai falar no final do versículo 30, ele vai falar assim: homens de pequena fé. Porque a ansiedade, a preocupação é questão de fé, é a questão de você estar com os olhos no lugar errado. É a questão de você estar olhando para as circunstâncias e imaginando as circunstâncias maiores do que Deus. E Deus é muito maior de qualquer coisa. Olha para o passado, olha para a história, olha para aquilo que Deus fez. Deus, ele sempre cuidou dos seus. Ele nunca desamparou os seus. Por toda a história da igreja, por toda a história da humanidade, Deus cuidou dos seus. Deus proveu a arca para Noé. Deus ele fez chover pão do céu, maná para o povo dele, porque não tinha comida. Deus fez sair água da rocha, porque não tinha água para beber no deserto. Deus sempre cuidou dos seus, e Deus sempre vai cuidar dos seus, porque Ele é o Pai que sabe o que seus filhos precisam, é o Pai que sabe o que você precisa. Você não precisa se preocupar, você está entendendo isso? Você não precisa se preocupar. Quando conhecemos o nosso Pai,
e colocamos o nosso coração nas coisas do céu, não precisamos nos preocupar. Olha como que Jesus ele termina, ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, lhes serão acrescentadas. Você não precisa estar fundamentado no dinheiro, você não precisa ter o seu tesouro aqui na terra. Quando o seu tesouro é do céu, quando a sua cosmovisão é o reino de Deus, é buscar o reino dele, fazer com que o reino dele seja manifesto e cresça, é fazer com que a justiça dele seja feita por onde você passa, é fazer aquilo que é certo diante dos olhos de Deus e não dos seus olhos. Quando isso é a busca do primeiro lugar do teu coração, porque você ama Deus e Ele está nessa posição de primeiro lugar no seu coração, Ele cuida de você. Isso não sou eu que estou falando, isso que a palavra dele está falando, é o que a própria palavra dele está declarando a respeito dele, é o que o próprio Deus está falando a respeito dele. Eu sou o pai que cuida dos meus filhos, eu sou aquele que, se os meus filhos se preocuparem com as minhas coisas, eu vou cuidar das coisas deles. É um momento de você parar de olhar para você, é um momento de você olhar para Ele e entender o que Ele está querendo fazer nessa época, nessa temporada da nossa vida, nessa história de Itabuna. É como Ele está querendo transformar essa sociedade, transformar e alcançar vidas, parar de pensar em você e olhar para o próximo e talvez ajudar o próximo. E você vai ver que quando você pensar no reino de Deus, quando você se ocupar com as coisas do reino de Deus, Deus vai sempre cuidar de você. Ele está acima de todo governo, Ele está acima de qualquer autoridade, Ele está acima de qualquer situação financeira ou econômica do nosso país ou do mundo. Eu quero te dizer uma coisa, você que está firme em Cristo, saiba disso. O mundo pode estar um caos. Pode acabar o dinheiro no mundo inteiro. Mas se você tiver o seu tesouro no céu, o seu coração no céu, se você estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, Deus vai prover algum caminho, alguma forma criativa, porque Ele é o Deus mais criativo. Ele vai prover uma forma de sustentar e cuidar de você e da sua família, do seu negócio. Confia nele. Então talvez você que é cristão, você que faz parte da família IBAN, talvez você está passando por um tempo onde você está se sentindo instável, um medo, você às vezes não está conseguindo dormir direito, às vezes não é um medo do Covid-19, mas é um medo da situação financeira, tem abalado o seu coração e está afetando a sua família, e talvez você está passando isso, e eu quero dizer, Deus quer te dar paz. Volta os seus olhos para Deus, volta os seus olhos para o reino dele, para a justiça dele. Ocupa a sua mente com o reino dele e não com as suas coisas, e não com aquilo que está enchendo o seu coração. Não ocupe a sua mente com noticiários vãos, ocupe a sua mente com o reino dele. Descansa em Deus, Ele é o seu Pai. Ora, coloca a sua vida, a sua família diante de Deus e declare isso. O Senhor é o meu Pai, é o Senhor quem nos guarda, cuida de nós. É o Senhor quem provê o sustento. Foi sempre o Senhor que proveu o sustento para minha casa, para minha família. Foi sempre o Senhor que proveu. Por mais que era eu trabalhando, era o Senhor que estava dando o trabalho. Deus sempre foi aquele que te sustentou. E sempre será aquele que te sustentará se você manter os olhos nele. E para você que ainda não faz parte da família IBAN, para você que está conectado talvez a primeira vez com a gente, eu quero te dizer uma coisa, talvez você está percebendo que os seus valores estão no lugar errado.
Que por meio dessa tempestade, desse caos, você está percebendo que você estava fundamentado em valores vãos, coisas instáveis, e por isso você está tão depressivo, tão desanimado, ansioso, sem conseguir dormir, sem conseguir comer, brigando com a esposa, com o marido, com os filhos, sem paciência, porque você não tem paz mais. Eu quero te dizer que isso é um sinal, é Deus mostrando para você nesse momento que você precisa mudar a sua cosmovisão, a maneira que você enxerga a vida, os seus valores, você precisa mudar o rumo da sua vida, e ainda é tempo. Você poderia chegar no final dela e olhar para trás e falar: o que eu fiz foi vão, mas Deus está te dando uma oportunidade de você mudar o rumo, e o rumo é simples, o rumo é estar com Ele, viver com Ele. É conhecê-lo. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele quer deixar a paz e dar a paz dele para nós. Em João 14, 27 diz assim, Jesus falando para os seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos, antes dele ir embora, antes dele voltar para o Pai, para o céu, ele estava dizendo para os seus discípulos: vocês não precisam ter medo, porque eu vou deixar minha paz com vocês. Vocês não precisam ficar com os corações perturbados, ansiosos, preocupados. Vocês podem ter a paz que eu dou para vocês e que não é igual ao mundo dá. Que é uma paz passageira, é uma paz que permanece, ela é estável. Ela não muda com as circunstâncias, ela permanece a mesma paz. É essa paz que Jesus quer te dar. Mas para isso, Jesus, ele te chama hoje para se tornar filho e filha dele. Você não consegue ter a paz de Jesus se não antes você se tornar filho, você ser parte da família, você ter o Pai que cuida de você, porque a paz vem por saber e conhecer esse Pai, por ter fé nesse Pai. A Bíblia diz que porque todos nós somos pecadores, estamos longe da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, 23 fala isso. E talvez você está longe, você tem vivido longe. Deus, ele quer mudar isso na sua vida. Deus, ele quer mudar a sua história a partir de hoje. Então crê em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se por estar vivendo da sua forma, do seu jeito, estar fazendo as coisas e seguindo os seus prazeres, em vez de seguir a vontade de Deus, em vez de viver para aquele que te criou, você está vivendo para você. Então é hora de mudar isso, é hora de fundamentar a sua vida no seu Criador e não em você, e não nas coisas que são passageiras. Eu te digo uma coisa, se você fundamentar a sua vida em Deus, Ele não muda, as circunstâncias mudam, o mundo muda, as estações da vida mudam, mas Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo Deus forte, fiel. Ele permanece o mesmo Deus que sustenta, que cura, que sara, liberta. Ele permanece o mesmo Deus que transforma vidas e traz paz em corações, como aquele homem que eu citei no início, endemoniado. A sua vida pode ser diferente hoje. Romanos 8,15 diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui era o seguinte, é que quando nós cremos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé em Jesus, que Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados, numa cruz, mesmo Ele não merecendo, e no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nós possamos ter vida com Ele também. Quando nós nos arrependemos e cremos que Jesus pagou um preço para restaurar essa comunhão, essa vida com Deus, para nos tornar filhos dele, filhos limpos, puros, santificados pelo sangue dele derramado na cruz, um preço pago pela nossa culpa. Quando nós cremos nisso, quando nós nos arrependemos e colocamos nossa fé em Jesus, o que acontece é que Deus coloca o seu Espírito em nós, e
esse Espírito não só produz paz em nós, mas esse Espírito também nos adota como filhos e faz com que a gente consiga e possa falar Abba, que significa Pai. Você pode chamar Deus de Pai, você tem um Pai que cuida de você, você não precisa se preocupar, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã Ele já conhece e Ele já tem o sustento para hoje e para amanhã também. Ele vai te dar o caminho, mas olha para Ele, olha para Ele. Você não precisa se preocupar. Imagina como será a sua vida daqui para frente se você olhar para Ele. Imagina como você vai dormir à noite, essa noite, depois de entregar a sua vida e confiar e fazer parte da família dEle e poder chamar Ele de Pai. Imagina como será o seu futuro, mesmo que incerto, mesmo que ao olhar humano é incerto. Como será o seu futuro se o seu coração estiver no céu e os seus olhos totalmente voltados para Deus? Eu gostaria de orar por você nesse momento. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você que está entendendo isso e quer se arrepender dos seus pecados e colocar sua fé em Jesus, ser adotado como filho na família dele. Eu quero orar por você nesse momento. Então, se você quer tomar essa decisão na sua vida, crer em Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, repita essa oração comigo nesse instante. Deus, muito obrigado pela sua palavra que liberta. Muito obrigado por enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, para pagar um alto preço pela culpa dos meus pecados, quando Ele não merecia. Eu creio e confesso Jesus como meu Senhor, e eu peço que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, me adote na sua família. Eu preciso de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você que está passando por uma luta ou dificuldade nesse momento também. Pai, eu quero pedir ao Senhor, eu quero clamar ao Senhor por aqueles que estão sofrendo em meio à ansiedade e às preocupações da vida. Eu quero declarar sobre essas vidas, nesse instante, a Tua paz, Pai. Eu quero, Deus, que em nome de Jesus, pedir ao Senhor que não haja mais preocupação com as coisas vãs desse mundo. Mas que, Deus, a nossa única preocupação, aquilo que ocupe a nossa mente, seja aquilo que o Senhor deseja, que é o Teu reino e a Sua justiça. O que o Senhor está fazendo no mundo, seja aquilo que ocupe a nossa mente, Pai. Que a gente participe disso e que a gente tenha plena convicção de que enquanto nós cuidamos do Seu reino, enquanto nós participamos do que o Senhor está fazendo, o Senhor cuida dos nossos e da nossa família e dos nossos problemas. Pai, cuida da fé de cada um, que nesse momento seja um momento de chacoalhar a nossa fé, de chacoalhar as nossas vidas, para que talvez a gente mude de rumo, mude a nossa cosmovisão, os nossos valores, que aqueles que estão vivendo de maneira contrária à Sua vontade, que hoje se alinhem com o Senhor e recebam a Tua paz, Pai. Eu declaro em nome de Jesus sobre as famílias paz no quesito financeiro, Deus, e econômico. Paz, que aqueles que não estão conseguindo dormir consigam dormir, que a ansiedade caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que toda preocupação, depressão caia por terra em nome de Jesus, que os Seus anjos venham acampar ao redor destes, ó Pai. Que os Seus anjos, ó Deus, venham ministrar no sono desses enquanto eles dormem. Pai, que o Senhor, o Senhor que é o bom pastor, o único pastor verdadeiro, que o Senhor venha nos dar descanso e paz. Que o Senhor venha nos dar o sustento que precisamos. Ó Deus, nós confiamos em Ti, nós queremos declarar isso, que o Senhor é o nosso Pai, e nós confiamos em Ti. O nosso futuro está seguro nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Que você saia desse momento agora
sentindo, experimentando e vivendo, dia após dia, a paz de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Se você aceitou Jesus Cristo através do apelo dessa mensagem, ou precisa de oração, está passando por algum momento de dificuldade ou de luta, entre em contato conosco através do link na descrição desse vídeo. Nossa equipe de oração está pronta a interceder ao Senhor por sua vida. Você que é da família IBAN, lembre-se do nosso compromisso com o Reino. Você pode fazer transferências bancárias para ofertar e dizimar sem sair de casa. Até mais!